Fala galera, tudo bom? Estamos aqui para mais um vídeo sobre finanças descentralizadas e hoje vamos falar aí sobre Rapid Ether. E por que nós vamos falar sobre isso? Bem, a pessoa aqui intitulada O Iluminado, né? Gostei do nome. Ele fez um comentário aqui pedindo para que fosse feito aqui que ensina como fazer um coding com umas seguranças básicas a mais e alguns sistemas de queima também seria legal. Então agradeço primeiro ao Iluminado aí pelo comentário, e não sei se eu vou atender hoje tudo que foi pedido aqui, mas pelo menos essa questão da queima eu acredito que vai ficar bem claro aqui nesse contrato que nós vamos elaborar aqui, um contrato simples. E aí eu já aproveito para trazer um tema novo. Aproveitei a deixa aqui para trazer um tema novo, que é uma das bases aí também das finanças descentralizadas, né? Nós vimos aqui nesta aula aqui que ele está comentando o token ERC20, né? Um dos fundamentos aí das finanças, né, descentralizadas. E uma outra peça, uma das peças, né? Uma outra peça é justamente o Rapid Ether. Primeiro, antes da gente entrar no código, e a gente vai fazer o código vai fazer o deploy aqui do Rapid Ether. Vamos explicar primeiro o que é isso, né? Bem, na aula passada nós vimos ali o token ERC20, tá? Deixa eu ver se aparece aqui. Eu estou fazendo questão de procurar na hora, até para que vocês vejam bem certinho aqui, né, como a gente faz e tal, para localizar as informações. Vou colocar aqui interface. Aqui basicamente é esse padrão, tá? Então nós mencionamos ali, não vamos nos alongar muito, mas nós mencionamos que o padrão ERC20, que é muito utilizado para representação de ativos fungíveis, né? Ele basicamente segue um padrão, né? Que você tem nós chamamos de assinatura das funções, tá? E nós discutimos bem esse padrão nessa aula que foi mostrada ali, onde eu criei um token na Binance Smart Chain, e ali nós explicamos passo a passo. Então, se você ainda não conhece, não sabe como funciona, é muito importante você entender bem, porque basicamente em finanças descentralizadas você vai trabalhar muito com tokens ERC20, a base, né, vamos dizer assim. Porém, se você for observar o que acontece, primeiro precisa entender, né, para que serve o padrão. O padrão é para que você tenha aí uma interoperabilidade, né, entre as exchanges, principalmente, né, mas entre as pessoas, de uma forma geral, você sempre precisa ter um padrão. A gente sabe, ainda mais num sistema aí globalizado. Então imagine se cada um fosse fazer o seu padrão de ERC20, provavelmente a gente não estaria onde a gente está hoje, né? Então é importante você ter esse tipo de convenção, e o padrão ERC20 basicamente ele traz uma convenção aqui seguida pelas comunidades. Então, para você poder negociar um token numa rede como a rede Ethereum, você vai ter que seguir esse padrão aqui, tá? Esse é o padrão da rede Ethereum. Inclusive aqui você tem aqui os autores, tá? Vitalik Buterin e este outro autor aqui. Então tá. Então por que agora vamos entender, né? Por que tem o Rapid Ether? Bem, quando nós vamos fazer as operações em DeFi, eu vou puxar aqui o Rapid Ether. Você vê que já aparece ali. Quando nós vamos fazer as operações de DeFi, a gente trabalha com Ether, né? Então, assim, você vai precisar negociar Ether, comprar token, você vai comprar com Ether. Claro, você pode usar outras moedas, mas o Ether é uma das moedas base aí do mercado DeFi. Só que o Ether não segue o padrão ERC20. Então veja que interessante, né? A gente trabalha aqui temos ali o contrato ali, né? Vou voltar ali para a interface do ERC20, e que estabelece uma série de funções para negociação, e o principal ativo da rede Ethereum, que é a sua criptomoeda, não segue esse padrão. E aí como que você vai negociar o Ethereum? Aí que entra o Rapid Ether, que é uma forma
vamos dizer assim, de você criar um token representativo. Uma forma não, é nada mais do que um token representativo do valor de um Ether. Então ele cumpre, vamos dizer assim, as funções, né, que estão aqui, esses padrões, e dessa forma eu posso negociar então o Ether, criar meus códigos padronizados, automatizados já com o Ether, ainda que eu não esteja efetivamente negociando o Ether, mas uma das suas representações, que obviamente precisa ser equivalente em termos funcionais, né, para que essa questão possa dar certo. Então é isso, essa é a ideia básica, tá? Essa ideia, você fala assim, o Rapid Ether é um Ether empacotado, tipo assim, beleza, até é o significado, mas não esclarece absolutamente nada, né? O Ether empacotado, daí... Então você precisa pensar assim, é uma mera representação, né, do Ether, e nós vamos ver aqui de uma forma bem básica no código, inclusive vamos criar o nosso Rapid Ether Fake. Você vai perceber ali como que funciona esse processo. Isso vai te ajudar muito, porque o Rapid Ether, a ideia que está contida nele é utilizar depois para outras questões que nós vamos trabalhar também no DeFi, como por exemplo os colaterais, tá? Os tokens aí colaterais, que nós não vamos poder falar hoje muitos para não alongar demais, mas de repente numa próxima aula nós falamos sobre eles. Então, vamos aqui entender, né? Aqui nós temos aqui também o Rapid Ether. Primeiro é importante verificar aqui as informações, né? Algumas pessoas dizem que logo ele deve acabar, né? Mas por enquanto a gente ainda trabalha com ele, tá? Então aqui nesse site que você tem as informações básicas, né? Inclusive explicando, né, por que nós precisamos dele, que no caso o ERC20 não é o Ether, não está de acordo com o ERC20. Basicamente isso que eu já acabei comentando com vocês, tá? E por que é legal essa ideia do Rapid Ether? Porque se você for analisar, você tem não só o Rapid Ether, mas você tem o Rapid Bitcoin e uma série de outras moedas que, aí no caso do Bitcoin, não sequer faz parte da rede Ethereum, mas como o mercado de DeFi cresceu muito, e obviamente que o Bitcoin é uma moeda super importante, aí você também cria representações do Bitcoin para que você possa negociar ela em uma rede como Ethereum. Então você usa também lógicas muito parecidas com essa. É uma tokenização basicamente de outros ativos que não estão de acordo com o padrão que você precisa para poder negociar, tá? Então essa aí é a visão geral. E agora nós vamos entender. Vamos ver antes no Etherscan o Rapid Ether também, que é interessante. Vamos ver aqui. Até tem que sempre tomar bastante cuidado, né, quando a gente vai observar, verificar se é mesmo o endereço, porque qualquer pessoa pode criar um Rapid Ether e colocar na rede, tá? Então, se você for observar aqui, observe aqui, eu tenho aqui, Uniswap, V2, Uniswap Router, uma série aqui de exchanges descentralizadas conhecidas que vão utilizar praticamente em toda operação, vão utilizar esse Rapid Ether aqui, tá? Como um substituto. Então são operações intermediárias que vão ocorrer. Então se você for analisar, por exemplo, for ver lá analisar um contrato de flash loans, nós inclusive temos um vídeo aqui que nós falamos, o básico, você vai perceber ali todo o processo, né, de conversão. Aqui, então aqui observe que nesse contrato, por exemplo, você tem aqui uma conversão para Rapid Ether, certo? Então o que nós vamos fazer aqui? Sim, vamos fazer o Rapid Ether. Basicamente, qual que é a ideia? Aqui, primeiro eu vou importar do OpenZeppelin. Para quem não conhece o OpenZeppelin, ele é basicamente uma organização
onde eles começaram inicialmente para fazer auditoria, e hoje eles são uma grande fonte aí de contratos, de modelos de contratos, interfaces, etc. E nós utilizamos muito já interfaces que já estão auditadas, né, para escrever os smart contracts. Nesse caso aqui, então, ao invés de eu pegar e fazer igual a gente fez naquele outro vídeo, escrever o contrato inteiro, o que a gente faz? A gente importa esse contrato do OpenZeppelin e trabalha apenas as funções que nós queremos aqui, passando os parâmetros adequados. Então, quando eu faço esse import, basicamente o que eu estou fazendo? É como se eu fosse lá no OpenZeppelin. Aqui, vamos entrar aqui. Aí eu vou em Contracts. Aí eu tenho Token. ERC aqui. É como se eu pegasse e escrevesse todo esse código aqui, ó. Tá? Então eu tenho todas as funções, e essas funções estão de acordo com uma interface, ó. A interface é justamente ali a assinatura das funções, tá? Se você for olhar aqui, você vai ver que nós temos a interface, ó, onde eu tenho basicamente a assinatura das funções com uma explicação sobre cada uma delas, tá? Então é isso que nós estamos fazendo. Então nesse caso eu não estou escrevendo todo o contrato aqui no Remix, tá? O Remix, se você não conhece, ele é um chama Remix IDE, né? Uma interface para você de desenvolvimento, onde eu posso escrever o código, fazer o deploy. Então tem uma série de funcionalidades que facilita muito aqui, principalmente para estudo, né? Dá para você, obviamente, também colocar na rede, fazer uma produção real. Nós fizemos até na Binance Smart Chain. Então é isso, só para vocês entenderem. Então nós vamos usar aqui desse modelo. Nós não vamos usar todas as funções, tá? Nós vamos usar aqui basicamente a função mais importante, é esta função aqui. São duas funções que estão aqui no final, que é a função mint. Essa função mint, ela tem como finalidade justamente fazer a mintar, né? Ela tem a emissão, né? Emitir um token sob certas condições. E a função burn, ela faz exatamente a destruição do token, tá? Então eu posso, quando eu vou criar um ERC20, um token, eu posso tanto já fixar o total supply, colocar, meu token vai ter, sei lá, 2 bilhões, vou fazer 2 bilhões de tokens. Como eu posso também ter uma função para no decorrer eu poder criar mais tokens, invocando a função. E então, ou até não precisa nem ter total supply, que é o nosso caso aqui do Rapid Ether, não vai ter total supply, porque ele precisa ser criado apenas na medida que as pessoas depositem Ether, tá? Então aí nós vamos ver isso aí com mais calma. Mas só para você entender, né, essas duas funções aqui, que nós vamos simplesmente passar ali os valores, nós estamos trazendo dessa interface aqui, tá? Nós estamos trazendo dessa interface. Então eu simplesmente importo, digo aqui que o contrato, aqui eu declaro o contrato, o nome dele é ERC20, tá? Então com isso eu já passo a ter acesso a todas aquelas funções. Aqui eu tenho o constructor, e aqui eu passo aqui, trago aqui o ERC20, o constructor, e passo aqui o nome e o símbolo. Então se você for ver ali, cadê? Aqui, ó, não, esse aqui não. Aqui, ó, construtor, ó, tem o nome e o símbolo. Então eu estou trazendo aqui para esse contrato aqui e passando aqui o nome e o símbolo. Então eu já passo a ter acesso às funções. E aí eu vou ter então aqui, eu vou criar uma função chamada deposit. Essa função deposit, eu vou no interior dela eu vou chamar a função mint. Daí sim desse padrão aqui. E aqui eu vou ter uma função de saque, né, o withdraw.
E aqui eu vou puxar a função burn. Mas antes, vamos entender o que efetivamente nós estamos fazendo, né? Qual que é a ideia? Bem, a ideia é a pessoa tem um Ether, tá? Ela quer negociar esse Ether, quer fazer a compra numa exchange, mas como nós vimos ali, o Ether não segue os padrões do token ERC20. Então eu preciso fazer uma troca, tá? Mas como que eu faço uma troca? Eu crio uma representação chamada aqui de Wrapped Ether desse token que a pessoa possui. Então a primeira coisa que a pessoa vai ter que fazer é depositar o Ether nesse contrato. Quando ela depositar o Ether nesse contrato, o que esse contrato vai fazer? Ele vai fazer um mint. Ele vai fazer a emissão de um Wrapped Ether. Então o que basicamente eu faço aqui? Eu faço uma troca. O smart contract, que pensa sempre que quando a gente fala trabalhando com Solidity, pense no smart contract como um agente, como uma pessoa. Ele é o responsável por fazer a gestão aqui. Então o Wrapped Ether, esse contrato ele vai receber, e é como se ele falasse assim: beleza, você depositou um Ether, então agora eu vou te dar uma representação para você negociar. Aí você negocia. Quando você cansar de negociar, você me devolve o meu Wrapped Ether e eu te devolvo o Ether, certo? Então é basicamente isso que está acontecendo. Então a pessoa vai fazer um depósito. Aqui eu tenho uma função. Em Solidity nós precisamos declarar a função que recebe valores como payable. E quando ele fizer esse depósito, o que eu vou fazer? O valor correspondente à mensagem, que é o message value, vai ser passado para a função mint. E aí eu vou emitir essa quantidade aqui de Wrapped Ethers para este endereço, que é o message sender. Ele significa é uma variável global que existe apenas em Solidity, tá? Pode ser que existem outras linguagens assim de smart contracts, tá? Mas o conceito ele vem de Solidity, que ele significa é o endereço da pessoa que está chamando a função. Então, por exemplo, a pessoa que chamar essa função aqui é a pessoa que vai fazer o depósito. E obviamente que não é uma pessoa, né? É um endereço. Nós temos duas formas de interagir com a rede blockchain Ethereum: ou por meio de external accounts, que é basicamente a conta do usuário, ou os próprios smart contracts podem conversar. Então, aí o que acontece? Aí a pessoa vai depositar ali, vamos dizer assim: eu quero um Wrapped Ether. Então eu deposito lá um Ether. Esse valor de um Ether equivalente vai ser convertido em Wrapped Ether e vai para a conta da pessoa o token do Wrapped Ether. Aí a pessoa vai negociar efetivamente. Como que ela faz para sacar depois isso? Ela vem aqui e invoca essa outra função, o withdraw, passa o valor. Aí primeiro eu utilizo aqui o require, que ele basicamente checa uma condição, ou seja, o saldo do message sender deve ser maior ou igual à quantidade que foi passada, né? E aí o que ele vai fazer? Ele vai ter que obviamente queimar esse token. Por quê? Porque veja que a função do Wrapped Ether é apenas simbolizar um Ether. Então na medida que eu tenho um Ether em circulação, melhor, eu só posso ter um Wrapped Ether na medida que eu tenho um saldo em Ether nesse contrato. Quando o usuário retira esse saldo, eu preciso destruir esse Wrapped Ether, certo? Senão as pessoas ia ter um Wrapped Ether a mais, simbolizando um Ether que não existe efetivamente. Então por isso que nós trabalhamos a função burn. Então essa é uma das utilidades que nós temos aqui para a função burn. Claro que isso aqui você pode criar inúmeras lógicas utilizando essas funções aqui, tá? A Solidity é uma linguagem de programação como qualquer outra. Você pode criar coisas inovadoras, sofisticadas, né? Então aqui é o básico, inclusive, tá? Para que vocês entendam, fiz aqui um fake, né? Wrapped Ether, o código do Wrapped Ether não é exatamente esse aqui, tá? Só bom deixar bem claro. Isso aqui é apenas para que vocês entendam o fundamento. E agora nós vamos fazer o deploy, então. Vou fazer o deploy na Rinkeby. Se você não sabe ainda o que é a Rinkeby, como é que funciona a rede Ethereum? Nós temos a rede oficial, chamada de mainnet, e temos outras redes de testes que nós podemos utilizar para testes, tá? E essas redes que testem, nós utilizamos também o Ether falso. Aqui eu vou sair
Ó, então eu tenho aqui a rede principal. Infelizmente tô sem nenhum Ether nessa conta. Se alguém quiser fazer uma doação aí, tô aceitando. E aqui o Rinkeby, que agora tem 3 Ethers, infelizmente fakes. Então nós vamos utilizar. E aqui hoje aqui nós vamos, eu já estou conectado, ó. Aqui eu tenho 3 possibilidades, né? Aqui eu não estou fora da rede, então não conseguiria verificar no Etherscan e tal, e não fica legal. Então eu vou fazer aqui na Rinkeby mesmo deploy, para que depois vocês possam estudar por conta, né? Fica não sei exatamente por quanto tempo fica, mas vai ficar um tempo na Rinkeby esse contrato aqui. E primeiro vamos fazer aqui então o deploy. Só um detalhe, que também é um adendo aí. Eu estou trabalhando aqui com a Pragma, com a Solidity versão 8, tá? E essa versão aqui, o que me parece, ela é beta ainda, tá? Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque vai sendo feita aqui uma atualização na OpenZeppelin. Aí vocês podem dar uma olhada. E cadê aqui o OpenZeppelin? Agora não lembro exatamente. Depois eu deixo o link aqui, mas vai ter algumas atualizações aí nos códigos, nas funções. E essa função específica aqui, essa versão específica do Solid. Cadê? Meu Deus. Aqui. Ela faz o transfer utilizando isso aqui, ó. Não é comum, tá? Se você for pegar aqui uma função e precisar fazer uma transferência de Ether, geralmente você coloca lá, por exemplo, message aqui, isso aqui tudo que eu tô fazendo aqui seria substituído por um msg.sender.transfer, por exemplo, tá? Só que tem alguns problemas, tá, na invocação dessa função. E aí essa versão ela não usa isso aqui, tá? Inclusive dá um erro. Ela trabalha com essa segunda notação aqui, tá? E eu coloquei isso justamente para já divulgar para vocês. Nós vamos ter algumas mudanças aí com essas novas versões, tá? Que visam sempre a melhorar aí funcionalidades, tá? Da rede. Então, já explicado isso, né? Aí vamos fazer então agora o deploy do nosso token. Então veja aqui também, ó, que interessante. Então, quando eu passo aqui o ERC20, eu venho com todos os contratos que o ERC20 lá do OpenZeppelin herda. Então, no caso, o contest, né, o metadata, etc. Então, beleza. Então, primeiro vamos fazer o deploy. Peraí, tem que... não, agora é só o deploy, não preciso passar valor, né? Beleza. Então aqui nós já podemos ver agora o contrato com todas as suas funções. Nossa, daí você fala, de onde que veio todas dessas funções? Veio daqui. Então eu não precisei, eu sobrescrevi apenas algumas das funções. Então aqui eu tenho todas as funções, tá, deste contrato aqui. E então se eu, por exemplo, colocar name string, symbol string, total supply 0. Aqui. Pera aí, deixa eu ver uma coisa. Acho que porque não foi ainda. Pera aí, vamos aqui no... Vamos ver aqui. Criado. Contract creation. O que deu de errado aqui? Pera aí. Não é este aqui, este é o outro que eu fiz. Pera aí, vamos ver uma coisa, né? Vamos ver o que não... sim, claro, eu fiz o deploy... desculpe, pessoal. Desculpe, eu fiz o deploy do ERC20. Passa essa. Então, ó, aqui como eu falei, né? Eu tava falando ali que tinha vários contratos,
né? E de fato tem vários e você tem que tomar cuidado para não especificar o contrato errado aqui no remix, tá? Senão ele vai só fazer o deploy do remix. Então eu preciso especificar aqui, ó. Aqui, ó. Acontece, né? Aí agora sim, agora eu vou fazer o deploy, tá? Ainda bem que... Por isso que a gente tem que... Isso aqui, na verdade, eu já fiz em caso pensado, tá? Pra você ver que por isso que é importante antes sempre testar, né? O contrato. Testar o contrato, depois testar a parte do deploy. Então agora aqui, ó, confere. E aí faz o deploy. Click confirm. Vamos aguardar. Opa, tá aqui, ó. Create of pending. Ah, já foi. Pending. Vai demorar um pouquinho, né? Mas daqui a pouco vai estar pronto ali. Vamos já verificar as funções aqui no remix. Aqui. Então aqui, ó. Não é esse aqui. Tirar esse contrato aqui. Agora sim, ó. Aqui, agora sim, ó, o deposit tá vermelho. Geralmente quando a função é payable, aparece vermelho aqui. Então agora, ó, veja que agora eu tenho todas as funções. Agora o nome. Ah, agora sim, ó. Wrap Editor, o symbol. Ó, total supply 0, né? Porque não foi mintado nenhum. Agora aqui o 0 tá certo. Então, beleza. Aqui nós temos outras funções, né? O alarm, esse balance off, que vai, se eu vou passar o endereço, ele vai me retornar o balance. Aqui, se tem alguma pessoa autorizada a gastar Wrap Editor no nome de outra. E as outras demais funções. A primeira função que a gente vai para testar a funcionalidade vai ser o deposit. Porque nós vamos depositar um Ether. A partir desse depósito, o que vai acontecer? Eu vou ter a emissão de um token correspondente ao valor que eu fizer, que eu depositar. E depois a gente vai verificar isso, e depois a gente vai fazer o processo inverso, que é queimar o token. Então a gente vai fazer primeiro o mint e depois vai verificar o resultado do burn. Passar o valor aqui, tá? Embora esteja o Ether aqui, eu vou passar como se fosse em Whey por causa do contrato, tá? Da forma como foi escrito aqui. Então eu vou colocar ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Lembrando que o Whey tem que levar a 10 elevado a 18, né? Então aqui, tá, passei o valor. E agora aqui eu vou depositar esse valor. Insufficient funds. Ah, sim, claro. Desculpa, pessoal. Foi mal. Tem que colocar o ponto. Vamos voltar aqui, peraí. Não. Que deu insuficiente. Será que eu coloquei um zero a mais? É zero. Ah, não, tá certo, tá certo. Não, um E é... Não, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Não, acho que agora deu certo aqui, mas peraí, vamos colocar aqui o E aqui pra ficar. Vamos ver de novo. Ah, agora vai dar. Ah, agora deu aqui, ó. Um Ether. Então, vamos clicar para confirmar. Vamos aqui no Buy. Valor 1 Ether. Esse aqui é o contrato. E aí está demorando aqui. Bem, aqui ó, você pode ver então, ó, que é Ringby Testnet, né? Sempre confere. Atualizar aqui. Agora deu, ó. Então, ó, veja aqui.
Ó, veja que o endereço 0, tá? Por quê? É o endereço do RapidItер, tá? Equivale ao endereço 0 porque é como se fosse o Ether, tá? Daí o endereço teria que ser 0 mesmo, que é o endereço do Ether. Foi passado então para a minha conta, que é esta, a quantia de um RapidIther. Por que foi passado? Porque eu fiz o depósito de um Ether. Fiz o depósito de um Ether para este contrato aqui. Veja que agora, ó, esse contrato, ó, tá aqui, ó, RapidIther. Eu vou deixar o link, obviamente, para vocês consultarem. Ó, veja que o RapidIther, ele tem como saldo um Ether, que foi o saldo que eu depositei. Tá? Ele foi criado primeiro aqui na blockchain, e agora eu, como fiz o depósito, eu obtive, se eu for ver na minha conta agora, eu obtive aqui, né, um RapidIther mediante o depósito de um Ether, tá? Então, veja como é bem interessante. Então, depositei, então agora eu tenho ali, poderia aqui, vamos dizer assim, se fosse um RapidIther de verdade, claro que na prática eu sempre preciso ter o RapidIther, eu vou precisar comprar, né? E é o endereço oficial, que é aquele ali que eu passei para vocês, né? Aqui é só para nós termos uma visão geral. Mas então, beleza. Então eu poderia usar esse RapidIther, gastar, etc. E quando eu cansasse, eu precisava invocar aqui a função withdraw, que eu vou invocar aqui passando agora o valor, tá? Tá em Way, eu vou passar mesmo o valor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Agora eu vou... tinha que ser aqui, ó. Esquece, apaga. Aqui, geralmente eu não uso muito remix, então desculpa, né? Mas é que realmente eu não uso. E às vezes a gente acaba esquecendo algumas coisas. Então aqui, ó, o withdraw eu vou passar o valor, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Acho que vai dar certo. Acho que não preciso passar nenhum valor aqui agora. Para depositar eu precisaria, tá? Vamos lá. Clicar para confirmar. Vamos verificar lá, esperar aparecer. Aí você vê, né, que na prática as coisas não são tão rápidas. Também não precisa ser tão lento, né? Aí. Então agora aqui, ó. Deixa eu ver se atualizou isso mesmo. É isso mesmo. Ó, então veja que agora, ó. Observe aqui, ó. Transfer um Ether desta conta para esta conta. E foi transferido o que? Um RapidIther. Para qual conta? Para essa conta que é a conta do RapidIther, que é o 0. Então lembra que a conta do RapidIther, assim como o Ether, é 0? Ó. E aqui, então, isso você vai ver muito nos smart contracts, né? Então aqui você vai ter aqui o transfer de um Ether, que for transferir para onde? Transferir um Ether para esta conta aqui, que é a conta do RapidIther. Ó. E foi transferido da minha conta um RapidIther para esta conta aqui, para este contrato. E se eu for aqui, ó, observe que max total supply, holders, ó, eu já não tenho mais o RapidIther. Por quê? Porque foi queimado. Então com isso eu asseguro que eu só vou ter um RapidIther para cada depósito de um Ether. E quando eu fizer a operação inversa, fica tudo no 0 a 0. Então, embora o RapidIther você não vá precisar fazer isso na prática, porque o RapidIther já existe, você não vai precisar construir um. Por que é importante o que a gente viu aqui? Porque essa lógica que nós trabalhamos para o RapidIther, ela pode ser utilizada para outras
criptomoedas, seja para você criar outras criptomoedas embrulhadas, seja para nós criarmos os colaterais. O que são os colaterais? São tokens que você pode utilizar em uma série de processos, inclusive como garantia em operações DeFi, tá? Só que nós não vamos entrar muito nisso hoje, mas de repente a gente faz um vídeo mais lá na frente falando sobre os colaterais, que é um assunto um pouco mais complicado, né? Primeiro a gente precisa ver os fundamentos. E hoje a gente viu mais um, que é entender aqui como que funciona essa questão do Rapid Ethereum. Então agora quando você ouvir falar, você vai ter do Rapid Ethereum, você vai saber exatamente o que é, e não apenas ficar com o conceito, é um Ether embrulhado. Não, você já entende agora a mecânica. A mecânica é essa, a diferença são detalhes daí, que, em termos de complexidade, questão de segurança, etc. Mas a ideia em si é essa. E essa ideia aqui é muito interessante e muito aplicado em DeFi. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. E deixem os comentários, que nós vamos, na medida do possível, gravando outros vídeos. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.